Nós estamos aqui com o Cássio Junqueira. Tudo bom, Prazer, Cássio? viu, Atílio? Prazer Tudo também bom? te receber aqui. Estou feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Oh, foi um prazer. Paulistano? Não, eu moro aqui já tem 13 anos, mas eu sou do interior. É, de que cidade? Eu nasci numa cidade chamada Dracena, mas Dracena. coincidentemente eu me criei... Longe, Dracena. Dracena é longe. Longe. Mas o mais engraçado é que eu me criei numa cidade chamada Junqueirópolis, que é Junqueirópolis. ao lado de Dracena. É. Fica a 10 quilômetros de Daí que Dracena. veio o teu Junqueira ou não? Então, pois é. Até tem muita gente que brinca com isso. Eu tenho um amigo que é do Sul e ele falou assim que no começo ele achava que era piada. Ele fala assim, piada mais boba, né? Cássio Junqueira de Junqueirópolis, mas não é não. O fundador da cidade se chamava Álvaro de Oliveira Junqueira. E era da família da minha mãe, quer dizer, da família Junqueira, que é uma família só. Mas era um parente distante. Então, por acaso, minha mãe foi morar lá para fazer faculdade, conheceu meu pai, se casou e ficou lá. E eu fiquei lá. Então, eu sou Cássio Junqueira de Junqueirópolis. Cássio Junqueira de Junqueirópolis. É isso que mesmo. nem o Joaquim Cordeiro de Cordeirópolis. Ele vai por aí Por aí vai, por aí vai. Coincidência. E você já está em São Paulo há muito tempo, então? Estou em São Paulo há muito tempo, desde 99, né? É. Eu estou aqui já tem uns 14 anos. Eu adoro São Paulo, eu acho difícil sair daqui, né? Tomara que chova. Né? A gente Tomara tem que torcer para pra encher os reservatórios. Exatamente, que a gente está preocupado. Olha, Cássio, mas choveu pra caramba esses dias. Ontem choveu pra caramba na zona leste de São Paulo e os reservatórios continuam baixos. continuam baixos. Tem alguém roubando água. Tem alguém roubando água. Alguém está roubando água. E a gente está economizando, né? E a gente está economizando, está fazendo a parte da gente. No meu prédio, todo mês a gente faz a economia de água lá, a gente atinge a meta Acho que, de de modo economia. geral, as pessoas Então, embarcaram nessa acho coisa que de a população economizar. está se conscientizou que, tá se pô, realmente vai faltar se Vai a gente faltar, começar. vai faltar. Né? A gente precisa cuidar disso, né? E você começou a escrever poesias lá em Junqueirópolis e tal? Não. Eu Começou lia aqui? muito, assim. Eu comecei a ler poesia criança, que é uma história até interessante, porque eu pegava, na estante do meu pai, tinha uma enciclopédia, eu era bem molequinho, e eu descobri que tinha um volume de poesia, que tinha poesia do Castro Alves, e de um poeta que eu já procurei muito, mas não encontrei muita coisa dele, que se chama Gonçalves Ribeiro. Gonçalves Ribeiro. E eu catava aquele livro escondido e me trancava no banheiro, sem saber muito o que estava fazendo, já sabia ler e lia os poemas em voz alta. Depois eu lembro que eu abria a porta do banheiro para ver se não vinha ninguém, saía correndo e devolvia o livro. Como se eu estivesse lendo uma revista de sacanagem. Proibida, né? Proibida. Eu custei a entender isso, assim. Depois eu fiquei pensando sobre isso mais tarde. Aí eu acho que eu entendi. Acho que criança, eu imaginava que era um livro de adulto, né? Então eu pegava o livro escondido, lia, Engraçado mas escrever... Eu tenho uma história meio parecida, mas quando eu era moleque, tinha uma coleção chamada O Tesouro da Juventude. E que tinha um caderno que era geografia, um caderno de história, não sei, e tinha um caderno de poesia. E eu adorava também as poesias. Bom, você escreve, né? Você falou de Castro Alves, poxa, Castro Alves remete à minha infância. Pois é, e é interessante você falar isso, porque eu vou te entregar aqui que você já falou que você tem seus versos também, porque quem me fez lembrar disso foi a minha tradutora italiana, a Mina, porque eu não me lembrava. E eu achava que a minha primeira relação forte com poesia tinha sido quando eu conheci o Fernando Pessoa, já mais velho, que aí eu fui fundo na obra do Fernando Pessoa. Ela falou, não, mas tem alguma coisa lá na sua infância, vai procurar. Aí eu lembrei do Castro Alves, e eu lembro que eu lia aquele poema lá na Última Senzala, que era o poema da escrava, que ficava com o filho no colo, com medo de que no meio da noite viessem tirar o filho dela. Eu era criança, eu lia isso em voz alta e chorava. Chorava, né? E chorava. Castro Alves é dramático, né? É maravilhoso. Tem romântico, dramático. Tem o navio negreiro, essa parte toda, mas tem... Fantástico. É maravilhoso. Agora, você vê como é importante essas influências de infância, né? Essas coisas ficam, né? Pois é, exatamente, ficam. Quando, há muitos anos atrás, quando se trabalhava essas coisas nas escolas... Com certeza. Né? Quanta gente hoje estuda, ou escreve, ou trabalha na área, né? Em decorrência dessa influência nessa primeira infância, que é o momento que te marca. Né? E que é uma questão de acesso, né? É as uma pessoas questão de falam acesso. muito isso para mim, as pessoas reclamam, falam assim, pô, você acha que as pessoas leem poesia? Eu até acho que as pessoas leem poesia. Você tem muita gente que lê poesia. Aqui em São Paulo, eu sempre sou convidado para participar de eventos dizendo poesia, e as pessoas vão. Tem um público de poesia. Público. A Adélia Prado até fala que é interessante porque a poesia tem uma confraria. Ela fala que tem, no mundo inteiro as pessoas que gostam de poesia acabam se ligando de alguma maneira. Tá? Mas eu acho que tem a questão do acesso. Muita gente não gosta porque não tem acesso.
É como uma música erudita. Como uma música né? erudita. Ah, ninguém gosta de música, não é que ninguém gosta, não pouca gente gosta. É difícil a pessoa às vezes ter acesso, exatamente. E não tem estímulos de infância. Eu acho que aí pega muito. E ler. Eu fiz faculdade de economia na Unicamp. E eu me lembro que uma vez eu estava com uma amiga minha que fez faculdade comigo e a gente estava numa livraria e eu peguei um poema, eu acho que era do Baudelaire. E era um poema que eu adorava, e eu lembro que eu li aquele poema e mostrei para ela, e mostrei para ela um daqueles poemas, né, e ela é uma pessoa super bem informada, tal, ela leu, olhou para mim e fez uma cara assim, ok, né. Aí eu peguei o poema na livraria Cultura, onde vai ser o lançamento do CD agora, e li para ela em voz alta o poema. Aí ela falou assim, Então tem um pouco isso também, né? A criança precisa aprender a ler. Exatamente. Né? Quer dizer, não é só você dar o texto, você precisa ler com a criança. Os meus sobrinhos pequenos leem, adoram Mário Quintana, a Cecília Meirelles. Eu acho que é fundamental essa coisa, a influência da família. Fundamental. Negócio, né? É fundamental. E propiciar justamente esse acesso. Pois né? Mostrar a educação, né? Exatamente. O Escapim fala muito isso, o Cássio fala que, ele insiste muito, que ele acha que é fundamental para que a gente tenha uma virada em vários sentidos, que você tenha ações mais integradas da educação e da cultura. Ele fala isso, ele sempre fala isso, que ele acha que para você ter formação de plateia, para você conseguir fazer essa coisa toda, você precisa integrar mais a educação e a cultura. Curioso, porque, por exemplo, na Inglaterra, por exemplo, no currículo das escolas, né, entra Shakespeare, entra os grandes dramaturgos ingleses estão ali. Então a criança sai da escola sabendo trechos de Hamlet, porque ele aprende, ele estuda isso na escola, né, analisa isso na escola, assiste isso. Que maravilha. E aqui, lamentavelmente, a gente está muito longe disso, né? Tem pouco e, às vezes, quando tem, infelizmente, é mal dado. Equivocado, e aí a criança sai achando chato. A criança sai com uma ideia de que é chato, porque não é bem colocado. Por exemplo, eu vi a Adélia Prado, uma vez que ela esteve aqui, falando, que eu achei genial, sobre o poema do Drummond, da Pedra no Meio do Caminho. Pedra no Meio do Caminho. Né? E o jeito como ela falou, eu falei, tinha que falar isso para a criança. Né? Porque ela virou e falou assim, o Drummond, de repente, escreve aquele poema, fala assim, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E ela fala assim, a perplexidade do poeta diante desse fato, né? De repente, no meio do caminho tinha uma pedra. E aí essa pedra pode virar, né? Quer dizer, para cada um, né? Cada um vai enxergar uma pedra diferente aí nessa história. Então, assim, aí quando a gente está na escola, eles ficam dividindo aquilo, mostrando a métrica, falando aquela história. E fica naquele recitativo, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. E fica aquela coisa chata que a criança fala. Você fala, que coisa chata, que esse é poeta está falando. Poesia é isso, então não gosto. Exatamente. Né? Cria uma rejeição. Então, mas aí a poesia, quer dizer, vem da infância. Mas eu comecei a escrever em 2003. Então, você é um poeta recente. É recente que eu comecei a escrever. Dei uma destampada ali, que a gente estava comentando que eu escrevi mais no início. Mas eu não sabia que estava escrevendo poesia, né? Eu comecei a escrever uns textos e fui mostrando para algumas pessoas, na verdade, e que me disseram que aquilo era poesia, achavam que aquilo era importante, e eu acreditei, né? A Miriam Muniz, na peça que eu escrevi, o Cássio, que vai voltar agora no Rio de Janeiro, tem uma frase da Miriam que eu adoro, que ela fala que você vai se sabendo do que você é capaz na sua relação com as pessoas que você ama. Legal. E elas te apontam aquilo de que você é capaz, você faz por elas, porque elas se alegram com aquilo que você faz. Bacana isso. E você vai se descobrindo e de repente você vai... Comigo foi assim, foi exatamente assim. Eu ia escrevendo, as pessoas iam gostando, aí mandei para o meio. Estimulavam a fazer mais, a mostrar, a publicar o livro. Aí encontrei uma editora pequena, no começo ia fazer uma edição paga, só para mim, uma edição pequena, a editora gostou muito. A Valentina da Edicom, que é uma editora pequena aqui de São Paulo, mas que a Valentina é uma louca, quando ela gosta das coisas. Graças a Deus existem os loucos, né? Eu falo para ela. E aí ela publicou e conseguiu distribuir nas livrarias, porque é uma luta. Publicar poesia e vender poesia, ter poesia no mercado e tal, é muito difícil. É muito difícil. Então, aí você começou então por volta de 2003? 2003, aí eu escrevi, aí comecei a publicar com essa mesma editora.
Aí já mais tarde... E aí ver a tua poesia no papel e publicada, escrita, é outra coisa, né? É outra coisa. Te dá uma dimensão de que a coisa está dando certo, né? Está dando certo. Parece que eu estou segurança. falando com alguém, né? Estou falando com alguém, Mas demora, né? Para você sentir isso, demora. Até hoje eu ainda fico inseguro. Toda vez que eu escrevo, toda vez que as pessoas vão ler, agora que o CD vai ser lançado, quando a peça que eu escrevi com esse capim entra em cartaz, você sempre fica inseguro, eternamente. Mas sem segurança, acho que nunca vai deixar de existir. Porque você quer, na verdade a gente quer isso, né? A gente quer se comunicar com as pessoas na essência. Você é muito autocrítico com as suas coisas, então? Eu sou bastante, mas a poesia tem essa vantagem. Ela é muito exigente de mim, no sentido de fazer com que eu me coloque no meu lugar, porque eu já tentei mexer em texto e a inspiração simplesmente se recusou a voltar. Eu lembro uma vez que eu estava escrevendo um poema e eu resolvi botar uma rima rica, né? Besta, né? Falei, dá para fazer umas coisas aqui. E eu estava no meio de um processo de escrever poemas para um livro, não escrevi mais nada, não veio mais nada. Trancou a coisa. Aí eu pensei, eu falei, não, eu mexi lá. Aí eu fiz uma coisa lá que não era bem assim. Voltei, arrumei e depois parece conversa de maluco. Você estava falando da rima rica, por exemplo. As pessoas têm uma ideia de que a poesia é simplesmente aquela rimazinha do final. Quer dizer, qualquer coisa que você escreva que seja rimado é uma poesia. A princípio até é. Né? A princípio até é. Mas é muito mais. Né? Porque tem uma questão de fluência, de ritmo, de tamanho, tem uma série de e eu tô com questões. Aí a minha escola é da Adélia Prado, que assim, eu entendo assim, que na verdade a poesia, o que importa é a vibração poética que causa a comoção na pessoa que está lendo aquele texto. É essa vibração que tem que acontecer. Então você pode até ter um poema que estruturalmente, conforme as regras, tal, ele seja muito bom. A Adélia que fala isso, não sou eu não. E ela fala assim, esse poema pode ser completamente estéril em termos de poesia. Ou seja, você pode ter um poema sem poesia. Ele é técnico. Ele pode ser técnico, mas a hora que lê, e é o que você está falando. E às vezes você não tem isso, você tem uma outra coisa que, pelas regras, pode ser muito mais simples, mas que atinge muito mais. Né? Um dos meus poemas preferidos, que é curtinho, só para ilustrar isso, é um poema da Adélia, que eu acho genial, que ela fala assim, minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho e molho de batatinhas, mas cantava. Tá vendo? É isso aí. Pois é. É isso aí. Ela sabe. Provoca essa reação no pessoal. Tá vendo? Não tem, não é rima, não tá aí, mas tem a vibração. Acontece uma vibração ali. Mexe com alguma corda. Mexe com alguma. Exatamente. Aquilo vibra e pronto, é o suficiente. E aí a inspiração. O que dá isso, na minha opinião, é a inspiração. Você pode se matar de trabalhar, se não tiver inspiração, se não vier, não acontece. Agora, você tem coisas, vamos dizer, que você escreve e ela fica em banho-maria? Fica esperando. E, às vezes acontece... Falta aquela palavra, falta aquele... Não, acontece. Eu não me exijo muito, não. Às vezes em casa eu acho papel. Eu mandei para minha tradutora um poema agora na Itália, que foi engraçado, que eu escrevi, estava no papel sulfite jogado lá, que quando eu escrevi eu não achei bom. Eu li assim, eu não achei. Aí agora eu li, eu falei, nossa, mas isso aqui eu senti essa coisa. Aí eu terminei ele, escrevi tal, mandei para ela falou, nossa, mas é lindo. Eu falei, pois estava aqui jogado, ia pro lixo. Acontece. É difícil, é um critério difícil. É difícil, a gente às vezes acerta, às vezes a gente erra. Você estava falando de poemas curtos, tem um aqui no final, acho que é o último. É um trecho, né? Se for o último, é um trecho do primeiro. É um trecho do primeiro. Que a gente escolheu para fechar. O segredo. O segredo. Eu tenho um nó que precisa ser desfeito, de vida ainda não vivida, nem sequer sonhada. Segredo. É um trecho do primeiro. Segredo, tão segredo que não foi nem sequer sonhado, né? Que não foi nem sequer sonhado. Esse CD aqui, você tem a Célio, Cássio Scapim, interpretam Cássio Junqueira. São poemas feitos especialmente para esse trabalho? Ou são uma coletânea de coisas que você andou fazendo? Coletânea de coisas que eu andei fazendo. Teve, para não dizer que não, como a gente estava comentando, teve duas letras, aí, duas poesias que foram feitas especialmente para o Natan Marques musical, e uma para o Edmilson Capelupi, já no meio do processo, que a Célia sugeriu que a gente chamasse os dois para fazer,
E aí eu escrevi a poesia, mandei para eles, eles fizeram. O restante eu peguei dos livros. Agora, se publicar poesia já é uma coisa complicada, gravar poesia, acho que é mais difícil ainda, né? Com coragem, né? O Tiago Marques Luiz, que é o produtor, que tem o selo da Nova é um desses loucos. É um desses loucos e que me ajudou a fazer essa história toda e sempre tem um lado que é independente. Né? A gente se vira com os recursos que tem, com recursos que tem para viabilizar. Para poder viabilizar. E aí o Cássio e a Célia que toparam a empreitada, né? Que são dois que gostam de desafio, né? O Cássio topou essa história depois ele topou da peça que você fez com ele? Não, foi depois. Na verdade, assim, é que não tinha essa ideia. Primeiro surgiu a peça, que também surgiu assim, ele me mostrou um depoimento da Miriam Muniz, e eu falei para ele, o Cássio adora a Miriam, e ele reproduzia trechos do que a Miriam dizia. E ele já conhecia a minha poesia, já tinha lido e tal. E eu falei, Cássio, faz a Miriam no teatro. Ele estava pensando em fazer uma outra tradução, ele estava até vendo um texto. Ele ficou meio assim, mas ele gostou da ideia, ficou meio assustado, mas ele falou para mim assim, então escreve. Aí eu falei, mas eu nunca escrevi para teatro. Ele falou assim, não, a gente vai escrevendo junto, você vai escrevendo, a gente vai chegando no texto. Chegando no... Depois a gente mostrou para o Elias Andreato, que gostou, que topou fazer a direção, eles montaram. Resultou Eu Não Dava Para Aquilo. Eu Não Dava Para Aquilo, que estreia no Rio de Janeiro agora, no CCBB, dia 8 de janeiro. Eu Não Dava Para Aquilo, por que esse título? Porque a Miriam, na peça isso é meio recorrente, porque a história da Miriam, que uma das vertentes que eu acho interessante, é a história de uma pessoa que tem uma trajetória muito tortuosa para vir a ser quem ela era. Né? É uma coisa muito interessante. Então ela tentou ser várias coisas e ela desistiu, porque ela falou assim, não é isso, eu não dava para aquilo. Então eu deixei isso de lado. E ela tem as pessoas temiam muito a Miriam quando ela foi diretora de teatro e professora de teatro, porque ela era muito sincera, até para dizer para uma pessoa que eventualmente queria ser ator, por causa da questão do glamour, da fama e tal, dizer, olha, você não dá para isso, quer dizer, não é a sua praia. Ela dizia mesmo, então isso era uma coisa da Miriam, e que a gente acha que representa bem essa essência da Miriam, né? Essa verdade, quer dizer, a Miriam fazia tudo com muita verdade, né? Pagando preço alto. Pagando altos preços por isso. Por conta disso, né? Eu acho que a Miriam era uma sacerdotisa, assim. E o Cássio encarna a Miriam no palco. É uma coisa impressionante. Então eu fiquei feliz. Mas a Célia já estava gravando, foi a Célia que topou a empreitada. Eu mostrei o material para ela. A Célia está gravando um disco novo também, se Deus quiser, um disco de carreira, que deve estar por aí o ano que vem. E a Célia é uma das maiores cantoras do Brasil, sem dúvida, né? Então a hora que ela topou, eu já falei, bom, já vai dar para fazer. E aí depois o Escapim também. Agora aqui, como é que foi o processo? Você tinha as coisas escritas em forma de poesia? Não, já tinha o material musicado, começou por aí. Já tinha musicado, o Zé de Riba já tinha musicado, Irineu já tinha musicado, e com a Célia a gente selecionou um primeiro material e depois ela sugeriu pedir uma para o Capelupo e uma para o Natan. E aí, a partir do material musical, eu selecionei os poemas para fazer um roteiro, né? Para que isso se conversasse, tem uma linha, uma conversa aí, e eu selecionei os poemas, então, para o Escapim dizer. Tá. E aí, vamos dizer, como é que funciona no CD, para as pessoas entenderem? Quer dizer, tem poemas e música ditos, pelo Escapim. Pelo Escapim, e canções cantadas pela Célia. Exatamente. Legal. Com belos músicos que você tem aqui, pois né? Tem uma turma boa. O Wilson Pascoal, André que dirigiu, o Berdurê, o Alexandre Viana, tem uma turma... Capelupi, o Natan. O Natan só compôs. O Natan e o Edmilson compuseram. Mas tem o Alonso, que é o percussionista, que é genial. O Douglas Alonso. Douglas Alonso, também, que é genial. Legal. Tem uma turma boa aí. O clarinete também, o Ale do clarinete, que também é genial. Tem uma turma boa. Vou te passar as músicas para você dizer um dos seus poemas. Dizer um dos meus poemas, né? Ou dois ou três, quantos você quiser. Eu vou pegar. Tem um que eu sempre digo que você deve ter alguns. Você tem coisas prediletas assim? Tem coisas assim, não sei se são prediletas, mas coisas que eu sempre digo. Por exemplo, esse aqui é um que eu sempre digo. É preciso tranquilidade para amar, senão a gente se perde do outro, se perde da gente. Às vezes o amor é violento, sucumbe. É paixão, dá medo. A gente delira, quase enlouquece, se fere, morre de amor. Depois ele vem sereno. Parece pequeno, a gente acha que já não é, se entristece, mas ele está lá. É preciso tranquilidade, é só calma de amor que já vai passar.
Oh, legal. Como que chama esse? Calma de Amor. Calma de Amor. Calma de Amor. Legal. Tá aqui esse eu digo sempre. Tá aqui no CD. Tá, e aí o Escapim, que diz muito bem. Pô. E essa coisa de ouvir o poema na voz de um outro, como o Escapim, por exemplo, que é um grande ator, um grande intérprete, né? Isso te revelou coisas novas naquilo que você tinha escrito? Revelou e emociona também. Mas o Cássio a gente sentou juntos, porque ele quis até, ele está viajando, né? Por isso até que ele não pôde vir aqui, e ele mandou um depoimento que pediram, e ele pediu para sentar comigo. E foi interessante porque ele queria tirar muito de mim o tom do poema. Até ele comentou isso, que ele falou assim, é muito bom você poder estar com o poeta e poder chegar. Então aí assim, a gente leu juntos, a gente fez uma leitura dos poemas juntos, né? E aí ele foi escolhendo os tons, alguma coisa ele já deu, porque ele já falou assim, isso eu queria fazer assim, e aí eu deixei. Assim, então. Então tem algumas que são até diferentes do que eu faria. Que são dois poetas na história, né? Quer dizer, o poeta que escreve e o poeta que ouve, que interpreta, também é um poeta. Eu acho que qualquer pessoa que curte poesia também é poeta. Com certeza. O Fernando Pessoa, o poema, um dos mais famosos do Fernando Pessoa, lembra que ele diz exatamente que os que leem o que o poeta escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que o poeta teve, mas só a que eles não têm. Quer dizer, você sente o que você sente, que não necessariamente tem a ver com o que o poeta sentiu. Né? Que seja exatamente aquilo que o poeta pelo sentiu. Contrário. Agora, o disco está lançado, o CD está lançado, está nas boas casas do ramo. Segunda-feira a gente vai lançar na Livraria Cultura da Avenida Paulista do Conjunto Nacional, às 7 horas da noite. Vai ter um pocket show com a Célia e com o Escapim. E aí, a partir daí, a Trattori vai distribuir e deve estar nas boas casas do ramo. Então, segunda-feira, que horas vai ser? Segunda-feira, o show acho que é 7h30. Então, a partir das 7 horas, a gente já está por lá para receber Livraria Cultura na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Conjunto Nacional, na Paulista. Com a Célia e o Cássio Escapim. Com a Célia e o Cássio Escapim e os 4 músicos. 4 músicos que fizeram disso. Você deve ter muita coisa já guardada aí para próximas edições. Você sabe que eu Aliás, você já tem 10 livros, é isso? Que eu te disse, né? São 8. 8 que viraram 10. Né? Eu tenho assim, a Amina, que é a minha tradutora italiana, pediu, porque ela tinha lido algumas coisas que eu tinha escrito, e ela pediu para eu reunir e mandar para ela. Como é que é ouvir os teus poemas? Desculpe, ouvir os teus poemas em italiano. E tem aquela máxima do italiano, tradutor e traditore. Né? Isso, mas a Amina... Tradutor, traidor. Quer dizer, muitas vezes o tradutor estraga o sentido daquilo que o poeta queria dizer. Mas a Amina, ela traduziu assim, ela é tradutora do Fernando Pessoa, especialista na obra dele, traduziu o Vinícius, traduziu a Clarice Lispector, né? E ela é muito boa, muito sensível, e a gente acabou criando, por conta do trabalho, uma intimidade muito grande, então a gente também trabalha juntos. Por exemplo, agora, que eu estava te dizendo, ela pegou esses poemas que eu reuni e ela já traduziu para o italiano. Ela pediu para traduzir, então ela traduziu. E ela esteve aqui no Brasil e a gente sentou junto, e o marido dela, que é médico, aí é interessante porque a gente sentou ali na sala à noite, conversando. Eu lia o poema em português, ela lia o poema em italiano, ela me explicava o que precisava mudar para poder manter o significado poético da coisa, e o Franco, que é o marido dela, era a nossa cobaia. Então a gente lia para ele sentir, porque ele já entende um pouco do português e do italiano. É um processo, é muito bom. Quando você ouve, só dá alegria, né? Quando entrosa, né? Não, só dá alegria. Eu acho assim, você vê, é o que você falou, né? Quando você vê que a sua obra reverberou, né? Que aquilo que você escreveu ali reverberou, fez sentido, só dá alegria, né? Ponto, né? Dá alegria. Cumpriu a função, né? Legal. Então, Célia e Cássio Escapim interpreta o Cássio Junqueira, só a pessoa sabe o que tem por dentro. Na segunda-feira, então, lançamento. Segunda-feira, está todo mundo Livraria Cultura, Conjunto Nacional, a partir das 7h30 da noite, a entrada é franca, é só chegar. A entrada é franca, é só chegar. Você vai? Vou estar lá. Vou estar lá. Maravilha. E a partir de segunda-feira, então, está distribuído lá na própria Livraria Cultura ou pelo site da Trattori. Legal. Está muito feliz, não está não? Eu estou feliz, feliz sim. Vamos lá. Realização de um sonho. É verdade. Né? Maravilha. Cássio, Atílio, grande prazer, obrigadão, sucesso para você. Para você também. Abraço para o Cássio, para a Célia. Sim. Tá bom? Tá bom. Maravilha.